Ô pessoal, tá tudo bem com vocês? Tô aqui no hospital de novo aqui, ó. Azedou o bucho do bode hoje. Você tá doido? Joguei no bicho. Em vez de jogar no bicho, eu joguei na cabra. Falei e falo, gente. Pega a visão. Tchau, obrigado. É assim mesmo, gente. Hoje você tá por cima, amanhã você tá por baixo. Outro dia, nem sei. Pega a visão, pessoal.